qual é a função do homem público, do prefeito, principalmente do governador, do presidente da República? É fazer com que a política seja um instrumento que promova o bem-estar, a felicidade da população. A pessoa, o candidato, ele tem que despertar no eleitor, né, essa vontade de o eleger por qualidades, por virtudes. Eu nasci em Gaspar. Eu tenho as melhores recordações da minha infância. Somos 5 irmãos. Meu pai era médico, era o único médico, né, de Gaspar à época. Até os 10 anos eu morei em Gaspar. Frequentei uma escola pública, um grupo escolar de primeira qualidade, o professor Honório Miranda. E ali que eu também despertou o gosto pela leitura. Na época, a educação era a educação de qualidade, né? Nós nos reuníamos a todo final de semana para cantarmos enfileirados o hino nacional. Éramos obrigados a frequentar, inclusive, tínhamos aula de religião. Eu saía muito com meu pai, naquele tempo não tinha carro. Meu pai tinha um cavalo baio, e tinha depois uma aranha, onde ele ia visitar os doentes, os pacientes em casa, nos bairros mais longínquos, atravessava até o rio, às vezes de balsa, uma carruagenzinha, né, que tem o carro de mola. Muitas vezes fui de carro de mola acompanhar no Gaspar Grande, no Gasparinho, né, no Belchor, na Figueira, enfim. E aí, essa foi a minha infância, até os 10 anos. Depois meu pai se radicou aqui em Blumenau. Ele foi nomeado pelo ex-governador e senador Nereu Ramos para chefe do Centro de Saúde de Blumenau. Durante 20 anos foi o chefe do Centro de Saúde de Blumenau. Depois também foi diretor da Endemias Rurais, do DENERU, na época. E aqui, então, eu comecei a frequentar o colégio que é o mais tradicional, o Colégio Centenário de Santo Antônio. E aí, certamente, nós tínhamos os melhores professores. E a influência maior que eu sofri durante esse período foi do Freodorico Dirier. Era um homem notável, né? Culto. Ele criou uma academia, a Academia Monte Alverne, em que eu cheguei até a presidência dessa academia. Nós tínhamos sessões todas as quintas-feiras à tarde. Era um espetáculo. Despertava o pendor artístico, não só também apresentações por vezes musicais, declamação de poemas, de poesia. Logo que terminei o terceiro científico, prestei concurso na velha Faculdade de Direito da Esteves Júnior. Ingressei na faculdade em 1962 e me formei em 67. Em Florianópolis. Em Florianópolis. Isso o senhor fazia paralelo ao esporte também, né? O esporte. Eu aqui em Blumenau, com 15 anos, eu cheguei a jogar no Palmeiras Esporte Clube. Time da Farroupilha, lá da Rua das Palmeiras. Hoje, infelizmente, né, não existe mais. Fui campeão várias vezes pelo juvenil, mas fui campeão da cidade em 62. E depois, quando fui para Florianópolis, eu fui convidado, e havia naquele tempo também uma ligação política. O Grêmio Esportivo Olímpico era mais ligado ao UDN, Arena, e o Palmeiras, né, era ligado ao PSD, tanto que o nome do estádio era Derbal Ramos da Silva. Foi o grande governador, um homem que eu tive o privilégio ainda de conhecer, e eu fui jogar no Avaí. Que também era do mesmo partido? Que era do mesmo partido. O Nicolino Tancredo era o presidente do Avaí, o meu técnico foi José Amorim. Foi uma época, eu fui titular, eu tenho a minha carteirinha da CBF, em que eu fui titular por 3 anos.
Era o Tatu, o Acácio, o Binha, o Mirim, o Gilson, o Neri, que trabalhava na Assembleia, morreu, né, em São José. Era o René 1, René 2, era o Cavalazzi. Então foi uma época extraordinária. Isso foi que ano mesmo? Isso foi 62, 63 e 64. E eu cheguei a jogar também nos veteranos do Figueirense. Então eu torço sempre, as pessoas às vezes dizem, pô, mas tu é Avaí, também torce por Figueirense. Eu torço para que Santa Catarina seja representada. Quando Santa Catarina ou Brasil, eu sempre faço a escolha, tem que ser assim. Então foi assim, trabalhava no Tribunal de Justiça, cursava a faculdade de Direito, por 5 anos eu frequentei, e cursei a faculdade de Letras. Né? O Celestino Saquer, Carolina, a professora Carolina, tantos professores ainda me recordo. E aí vem o gosto também pela poesia, que isso eu acho que herdei da minha mãe. Minha mãe declamava para o Hercílio Luz. Quando era jovem, né? Me lembro que ela declamava, né? Ri, gargalha, num riso de tormenta, como um palhaço desengonçado ri da sua ironia e da sua dor violenta. Da gargalhada atroz sanguinolenta, agita os guizos, salta clown, salta gavroche, varado pelo estertor desta agonia lenta. Pedem-te bis, vamos, um bis não se despreza nunca, retesa os músculos, retesa, e embora caias sobre o chão fremente, afogado em teu sangue estuoso e quente, ri coração, tristíssimo palhaço. Isso é do Cruz e Souza. E minha mãe, então, me ensinou muito. E vem esse gosto pela literatura, da convivência pelas manhãs. Ela cantava também, tinha uma voz muito bonita, né? Me lembro que ela cantava muito Amapola, Amapola, lindíssima Amapola. Então ela cantava muito bem, me recordo perfeitamente. E então na faculdade desenvolvi também esse pendor que tinha, que trazia da infância. E desde cedo também comecei a apreciar muito Fernando Pessoa, que para mim é o maior poeta, não só da língua portuguesa, além de poeta, filósofo, né? Quando eu tinha qualquer evento, né, eu costumava dizer, porque vinha aqui do interior, de uma cidade pequena, Blumenau, Gaspar, eu dizia, da minha aldeia vejo tudo quanto da terra se pode ver do universo. Por isso a minha aldeia é tão grande quanto outra qualquer, porque sou do tamanho do que vejo e não do tamanho da minha altura. Que coisa linda, né? Quando eu inaugurei a prefeitura, eu sempre me lembro que aqui vieram militares, artistas, né? O Jair, o pessoal. E eu dizia, Deus quer, o homem sonha e a obra nasce. Também do Fernando Pessoa. Então eu costumava muito, né, rechear às vezes, né, numa locução que fazia, seja por escrito, ou mesmo de improviso, esse gosto que eu trazia, não só Drummond de Andrade, né? Quando nascia um anjo torto desses que vivem à sombra, vai, Carlos, ser gauche na vida. As casas espiam os homens que correm atrás das mulheres. A tarde talvez fosse azul se não houvesse tantos desejos. Mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. E aqui vale abrir um parênteses, por exemplo. A minha família tradicionalmente vem do judiciário. O meu bisavô, José Roberto Viana Guilhom, foi o primeiro presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Maranhense, formou-se na faculdade em Pernambuco. Ele foi eleito, quando chegou aqui em 1891, a primeiro presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Permaneceu por 2, 3 anos e logo depois o Hercílio Luz veio a Blumenau e houve aqui um entreveiro, houve uma discussão, houve um mal-estar. O chefe de polícia tentou enquadrar a atitude de Hercílio Luz como tentativa de homicídio. E o meu avô, como era o presidente, o meu bisavô, como era o presidente do tribunal, coube a ele a relatoria do processo. E o meu bisavô, ele desclassificou a tentativa de homicídio para vias de fato, ou lesões corporais leves, né? O que é que houve? Os republicanos e
Floriano, mandou interferir e fechou o Tribunal de Justiça, as atividades. Voltou a ser o Tribunal de Relações que havia anteriormente. E eles foram todos afastados, os desembargadores, durante 3 anos, né? Até que Joaquim Machado, que foi o governador, restabeleceu novamente o Poder Judiciário através do Tribunal de Justiça e reconduziu todos os desembargadores. Então, o meu bisavô, por 10 anos, eu acho que foi o desembargador que mais tempo presidiu o Tribunal de Justiça. Depois, o meu avô materno morreu aos 39 anos, foi juiz de Tijucas e São José, que eram as instâncias mais importantes do judiciário à época. Ele hoje tem o nome do Fórum de Brusque, Pedro Alexandrino Guilhom Pereira de Melo. Depois, o meu irmão da minha mãe foi juiz de direito em Lages, curitibanos, Ivo Guilhom. E ele foi o presidente do Tribunal de Justiça quando 2 anos do governo de Ivo Silveira. E depois tem um primo irmão, Hélio de Melo Mosima, e ele foi ministro, além de ser desembargador, foi ministro do Superior Tribunal de Justiça em Brasília. Depois de fazer também letras, eu ainda lecionava português na Academia de Comércio Santo Antônio. Fica ali na Mauro Ramos, perto da Mauro Ramos, ali onde morava até o Pedro Ivo, era do Silveira de Souza. E essa foi minha vida em Florianópolis até que o desembargador João de Borba, que advogava aqui em Blumenau, na Ângelo Dias, ele me convidou que eu viesse, se eu não gostaria de advogar, no escritório dele com o doutor Antônio Carlos Silva. Dr. Antônio Carlos Silva, muito embora de Rio do Sul, mas ele viveu muito tempo em Florianópolis, cursou Direito, trabalhou no escritório tradicional do Dr. Bulcão Viana. Coincidentemente, eu tinha uma amizade muito sólida com o Luiz Henrique, dos bancos escolares da faculdade, lá da Esteves Júnior. Luiz Henrique da Silveira. Nós morávamos próximo, né? Porque eu morava ali na Mauro Ramos e o Luiz Henrique morava também numa das transversais, ali onde ficava a faculdade de Direito. E nós no time de futebol da faculdade, no time universitário, nós jogávamos juntos, né? O Melinho, o Larry, né? E tantos outros. E aí formou-se essa amizade. O Luiz foi deputado estadual antes. Quando o Lazinho foi aqui imputado a ele um crime de responsabilidade, o decreto 201, que trata justamente dos crimes de prefeitos e vereadores, de 1967. Eram 5 denúncias, pelo menos, que tinha contra o Lazinho. Ele me convidou, o Evilásio Vieira, que tinha sido estadual e foi eleito prefeito de Blumenau, ganhou do Zadrosny. E o Luiz me convidou, eu fiz a defesa da parte, pelo menos, que me preparei toda até, se precisasse entrar com habeas corpus, mas nós logramos êxito e o Lazinho foi absolvido, né? Mesmo a Câmara no processo administrativo. E por que ele estava sendo questionado? Eu acho que era um trator que tinha aí no município de Gaspar, a concessão das terras aqui do Moinho do Vale, né? Hoje onde aqui é ao lado da Prainha e do Froze, eram coisas simples, né? Então era política mesmo, mais radical, mais rancorosa na época, no sentido de prejudicá-lo. Depois desse fato, eu fui convidado pelo Evilásio Vieira, pelo Lazinho, para permanecer na assessoria da prefeitura como procurador da prefeitura. Eu fiquei até o final do seu mandato. Aí o candidato do MDB na época era o prefeito Félix Tais, que tinha sido secretário de Finanças do Evilásio Vieira. Nós conseguimos, o Lazinho, o MDB elegeu, o Félix Tais foi eleito prefeito e ele me convidou para ser o chefe da assessoria jurídica. Isso foi em 72. Mas já em 68, quando eu advogava, o doutor José da Câmara Canto Rufino, que era o juiz, presidente da Junta da Justiça do Trabalho de Blumenau, ele me convidou para lecionar na FURB.
E eu dividi a cadeira de Direito Penal, a parte geral, a parte especial, com um professor, escritor, né, grande advogado, foi juiz também da Justiça Federal, Périx Prade. Eu lecionei Direito por 10 anos. Nesse meio tempo, em 1976, o Félix, quando eu era já chefe da assessoria jurídica, me nomeou para ser vice-reitor do Inácio Ricken. Depois me escolheram, não sei porquê, acabei sendo escolhido para suceder o Félix Stein na prefeitura. Na época o senhor já era MDB? MDB, sempre fui MDB. Entrou quando no partido? Eu era secretário, fui secretário do partido, entrei em 1970. Mas veio a se candidatar só mais para o final da década? Foi em 76. E aí... eram 4 anos, mas foi naquele período em que as eleições foram prorrogadas por 2 anos. Então, meu primeiro mandato foi de 6 anos. Quais as principais realizações desse primeiro mandato, na sua opinião? Não, as primeiras... O pessoal marca muito, eu digo sempre que o Carlos Lacerda, o grande governador, o grande político, né, da UDN do Rio de Janeiro, dizia que ele foi deputado, senador, candidato a presidente, e ele dizia que a obra que mais marcou a vida dele foi a de prefeito, o próprio governador, porque o prefeito tem a sensação da imortalidade, ele deixa as suas marcas. Então, quando falo da rodoviária, que foi construída em 1976, ou da própria prefeitura, né, que nós inauguramos ao final de 1982, já tinha transmitido inclusive o cargo para o meu vice-prefeito, que era um homem extraordinário, não só ligado ao esporte, sério, trabalhador. Eu acho que ninguém teve um vice como eu tive, que foi o Ramiro Rídiga, né? E por isso a gente deu, depois, além de fazer Parque Ramiro Rídiga, Parque de São Francisco, e ter criado a primeira Secretaria de Meio Ambiente do Brasil em 1976. Havia uma reclamação muito grande quanto à poluição dos rios, os efluentes, os dejetos eram todos lançados, às vezes à noite, no Rio Itajaí. Aí eu convidei o professor Lauro Baca para que fosse o titular dessa secretaria, que ele conduziu muito bem. É realmente um homem apaixonado pelo meio ambiente. Nenhuma prefeitura do país tinha secretaria de meio ambiente? Nenhuma prefeitura tinha a Secretaria de Meio Ambiente. Nós decretamos de preservação ambiente, além do Parque do São Francisco, mas de trás da Rua 7, do Neumarkt até Guabiruba, 30% do município, nós decretamos área de preservação permanente. O parque eu constituí no último mandato, mas a área de preservação já havia um cuidado, né, de evitar a ocupação desordenada. Os mananciais hídricos, né, havia um cuidado muito grande. A iniciativa que se tomou de isentar por 5 anos as construções em estilo germânico, em Chaimel, o que seria da Rua 15 até o shopping sair. A Rua 15 era um shopping, ainda é hoje um shopping a céu aberto. Mas imagina banco atrás de banco, aviltando, comprando, né, as casas tradicionais e se instalando. Então, eu, além de incentivar a construção em estilo germânico, só eu sei, por exemplo, o Banespa, que é hoje o Santander, no início da Rua 15, eu tive que ir 3 vezes a São Paulo para convencer, chamava-se Silvio Mandacaru, o engenheiro do Maluf, para ele fazer a garagem, porque não queria fazer a garagem. O Bradesco, ele destruiu uma casa tradicional que era o Grossenbach, na Rua 15, e eles vieram com um projeto padrão que tinha o Bradesco. Eu desapropriei. Se vocês fazem em estilo em Chaimel, eu vou desapropriar. Aí ficou um tempo, eles vieram construir. O Grupo Salles, do Banco Econômico da Rua 15, também fizeram no estilo em Chaimel. O Banco do Estado do Paraná, hoje onde está a Caixa Econômica. E assim foi, porque a gente tinha já preservado o Tenges, que era uma tradicional, uma confeitaria tradicional. Essa sim preservou o estilo. As casas pernambucanas, a Casa Flamingo, um pouquinho às vezes distorcido e merecendo talvez uma crítica. Mas a intervenção também na propriedade privada é injusta. Se há o tombamento do Estado, o Estado tem que dar condições para recuperar. Se é do município, o município se não dá tudo, mas tem que formar um conselho para poder avaliar, né, o projeto
e a recuperação e a restauração do patrimônio. Eu proibia e os bancos de se instalarem na Rua 15, eu não, né, o executivo. E eles foram para a Rua 7. Ali surgiu o Banco Safra, já numa outra construção moderna, típica, né, e o SIC, ali próximo na Floriano Peixoto, 2 bancos modernos, mas muito bonitos, aprazíveis, né, que enriquecem o patrimônio, a paisagem do município de Blumenau. Imagina hoje se não tivesse só prédios na Rua 15 de Novembro, quando se faz um desfile da Oktoberfest, um desfile de 7 de setembro, como é bonita a Rua 15. Daí, então, o senhor deixou a prefeitura, passou a prefeitura para o prefeito da Alto dos Reis e o senhor continuou na política, mas daí como deputado, é isso? Isso, aí apoiávamos o Jairson Barreto, que era deputado federal e que senador depois, né? E que foi candidato ao governo do estado. E nós abraçamos a campanha do Jairson, até não podia, diferente que ele era da região, né? A esposa dele era Renault, de Brusque, ele tinha domicílio, ele clinicava, era médico oftalmologista aqui em Blumenau. E a gente tinha uma amizade muito grande. Quando eu fui candidato a deputado federal, eu saí, eu acho que na primeira eleição, com quase 100 mil votos. E elegemos, a legenda do PMDB elegeu os 3 deputados estaduais. E perdemos o governo do estado por uma diferença muito pequena. Foi naquele momento que a eleição parou, as urnas, contagem de voto. Até hoje é muito intrigante, porque como em Celso Ramos, a praia de Celso Ramos, praticamente o outro candidato teve a totalidade quase dos votos. E Maruí também, o voto, né, parou-se a eleição no meio, fez-se a recontagem. O Pedro Ivo perdeu por 800 votos para o Senado, né? Então até hoje é um questionamento que fica, hoje quando se fala muito em urna eletrônica, né, o voto era escrito, era no papel, e às vezes até falava que era carbonado, porque copiava, né? Então hoje até se poderia imaginar de que talvez a urna eletrônica não causasse esse prejuízo, essa dúvida que marcou e marca ainda a história política de Santa Catarina, né? Era mais fácil a fraude, né? Era mais fácil, não se percebia às vezes, né, de que se passava um voto para lá, outro voto para cá. Mas o que vale dizer é que perdemos, eu fui à Câmara Federal, eu logo que cheguei, eu tinha uma admiração e foi mútua, né, com o Dr. Ulisses Guimarães, que era o nosso líder maior. Eu fui nomeado logo, além da Constituição e Justiça, que eu era membro titular, da Constituição de Orçamento, eu fui eleito presidente da Comissão de Serviço Público, presidi essa comissão que era anteriormente presidida pelo Paes de Andrade, que depois chegou à presidência da República, depois do Sarney. E aí desenvolvi e comecei realmente a me preocupar mais com o legislativo. E também com algumas obras, alguns ligados diretamente às grandes obras aqui, que foi a construção da BR-470, que nós conseguimos aprovar, e também a construção da barragem de Ibirama. Que ajudou a conter as cheias para essa região. Era Ibirama, hoje José Boatê. Tem uma capacidade de contenção de 348 milhões de metros cúbicos. E essas obras são fundamentais, porque só quem vive, quem foi prefeito, eu passei aqui 4, 5... Uma das enchentes eu estava com o comandante, com o ministro da Saúde, o Borges da Silveira, no palanque da Rua 15 de Novembro, quando desabou, não só um temporal, mas a enchente, o rio alagou o bairro do Garcia, saímos nós, ocasionou morte, nós saímos do palanque para atender a comunidade, principalmente do bairro do Garcia. Só quem passou por um fenômeno desse é que pode avaliar, né, o que representa você ter a segurança, né, a incolumidade, não só da própria vida, do patrimônio. Eu vi enchentes às vésperas do Natal, levando tudo, presente, alegria, destruindo casa, destruindo... Então é uma coisa que só quem viveu mesmo é que pode narrar esses fatos que ficam presos na retina,
na história da minha vida por todos esses anos. A gente ainda precisa falar um pouquinho da sua passagem da década de 80, da sua passagem pelo Congresso, que o senhor passou pelas diretas já, pela Constituinte. Na época das diretas já, eu era do PMDB autêntico, só diretas. O crachá ainda guardo comigo, só diretas. Nós tivemos, eu me lembro de uma das reuniões na Câmara em que nós discutíamos o problema das diretas já, e depois foi via colégio eleitoral, porque não conseguimos lograr, as diretas não foram aprovadas. E o Congresso estava fechado, o Exército, né, todo fechado ao lado. Né? A gente pensava que aqui, não sei se a gente vai sair vivo ou não, me lembro do Jais, né, Valmor de Luca, Luiz Henrique, nós todos de Santa Catarina, a favor das diretas, não todos, mas pelo menos os que eu estou citando eram a favor das diretas, eu me lembro. Né? Aí foi aprovado depois, via colégio eleitoral, a vitória, o Tancredo Neves, né, foi indicado. E não foi a vitória que nós desejávamos, mas não deixa também de ser um passo em que se saía do regime ditatorial para um regime democrático. E eu nunca tive esse problema de radicalizar, por exemplo, na minha família, o irmão do meu pai é general de 5 estrelas. Comandou Campo Grande, né, sempre teve muita amizade com Mário Andreasa, né, com o Figueiredo. O Figueiredo veio a Blumenau quando eu era prefeito, o Geisel veio a Blumenau no centenário da Hering, lá no ginásio do SESI, eu recebi. Então, outro irmão da minha mãe, outro Guilhom, irmão do presidente do tribunal, era almirante, comandou a capitania dos portos de Itajaí e de Florianópolis, o Rui Guilhom, né? Então eu nunca tive, né, mas sempre tive a minha linha democrática, de formação, humanista, porque eu acho que é isso, sabe? A gente tem que ter essa formação humanista, sabe? Acima de radicalismo de direita, de esquerda, né? Você tem que... A humanidade está acima de tudo. O senhor foi constituinte também, né? Eu fui constituinte. Eu fui relator adjunto com o doutor Antônio Carlos Conde Reis, o Bernardo Cabral era o presidente e o Mário Covas, que era o líder da Constituinte, me convidou para ser relator adjunto da Constituinte. E eu fui da comissão mais importante, que era a comissão de sistematização. A comissão de sistematização deu organicidade ao texto. E o que o senhor considera mais importante nessa época? Olha, eu acho que o Brasil passou, quer dizer, eu acho que nós mudamos. A Constituição de 46, ela trazia no frontispício, o início, o primeiro artigo, tratava da organização do Estado. O que a nossa Constituição fez? Direitos fundamentais, direito da pessoa. Depois do senhor ser constituinte, deputado constituinte? Voltei à prefeitura. Eu fui eleito em 1992 até 1996. E nesse período que o senhor considerou mais... Eu priorizei grandes obras, né? A Ponte do Tamarindo. Eu fiz, por exemplo, a água tratada, né? Que foi colocada 100% da população urbana. Vila Itopava não tinha água tratada. Quando eu botei água tratada, os colonos moradores da vila não queriam abandonar o poço. Né, um trabalho para poder instruí-los de que eles deveriam tomar água tratada. Né? Eu considero também como um dos das maiores feitos do meu governo foi o destaque que nos deu a dona Ruth Cardoso. Né? Nós tínhamos um trabalho para a criança e o adolescente. Nós fizemos um grande trabalho aqui, não só com relação à infância, aos menores. Nós tínhamos 900 menores na Promenor. Tenho crianças, eu tenho contadores, eu tenho pessoas que me encontram e dizem, olha, graças aos ensinamentos da Promenor, hoje eu sou um profissional vitorioso na minha vida. A dona Murita, que conduzia com a minha esposa, a esposa do Ramiro e voluntárias, e aí nós logramos também ter o destaque com a dona Ruth Cardoso, recebemos o diploma da Criança e Paz, assinado pelo Agop Caiaiá. Saindo da prefeitura, eu me dediquei à advocacia por 2 anos. Foi o Aristide Junqueira, um homem muito sério, de São João del Rei, de formação cristã. Ele foi convidado, a meu pedido, para fazer a defesa do Paulo Afonso na época do impeachment. Eu advoguei para o Zé Ilse, o vice-governador, com ele e ele, o Paulo Afonso.
E nós logramos, no último dia, quando a Assembleia ia caçar, ou pensava que ia caçar o Paulo Afonso, havia uma decisão de Pernambuco em que cabia, é a Lei 1079 de 1950, que rege os crimes de governadores e vice-governadores e deputados, que estabelecia que cabia à Assembleia processar e não julgar. E a Assembleia já queria julgar no último dia, houve um quebra-quebra lá na Assembleia, aqueles vidros, né, do plenário, né, que protegem o plenário, foram quebrados, havia violência. E na última hora o Nelson Jobim concedeu a ordem, mandando suspender, né, porque deveria ser formada uma comissão de 10 membros, 5 deputados estaduais, 5 desembargadores, sob a presidência do desembargador mais antigo, para julgar o Paulo Afonso. E isso não tinha sido feito. O processo foi anulado. E voltando ao Congresso depois? Eu tive o privilégio de ser indicado pelo presidente Michel Temer, que era presidente do partido, e pelo Pedro Simão e pelo MDB, para ser o primeiro relator, depois da Constituinte, do PPA. É o plano, é o orçamento dos 4 anos, né? É o plano plurianual. Então eu tinha na minha mão 1,220 bilhões de reais para distribuir por esse país. E nós corremos esse Brasil inteiro. Eu ia discutir nas assembleias. Eu me lembro que fui a Lagoas, Poço Fundo, onde morava um padre, era o prefeito, do lado de Canindé, terra do Lampião. Fui para o Amazonas, fui para o Rio Grande do Sul, fui para o Rio de Janeiro, sobrevoei o Rio de Janeiro, a Baixada Fluminense. Enfim, percorri este Brasil inteiro, né? Em vez de me prender e dar uma solução a portas fechadas, né, com meus assessores, não. Eu ia nas assembleias, eu ia discutir com os deputados, com os senadores, a melhor aplicação desses recursos públicos. Eu acho que foi a missão mais importante que eu tive. Depois o Luiz Henrique ganhou, eu como suplente eu fui bem votado, até 75 mil votos, eu acho. Mas o Luiz me convidou e eu fui convidado a presidir o Badesc, o Banco de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina. Criamos a Fundação Badesc, que é hoje um espaço cultural, de esporte, de reuniões, de intelectuais, de administrativo. Eu acho que isso marcou muito. E depois, eu passei 12 anos, eu fui o diretor e presidente mais longevo do BRDE. Eu acho que foi uma passagem que a gente teve oportunidade, não só aqui em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, no Paraná, de ser parceiro do desenvolvimento harmonioso desses 3 estados do Sul. Foram quantos anos dedicados à política? Foram 16 anos na parte do Badesc BRDE e 26 anos na política. O senhor teve a experiência de prefeito e de deputado. Para o senhor, qual foi mais importante? Qual o senhor mais gostou? Eu acho que eu gosto, eu não sei se é problema de afinidade com a cidade, com as pessoas. A minha esposa dizia sempre, quando era candidato, que eu cuidava da cidade como se fosse o quintal da minha casa. Gosto dessa cidade, amo muito Blumenau, acho que escolhi até para não prosseguir na vida pública quando vim agora, depois de ter exercido alguns cargos administrativos no Estado. Eu decidi vir para cá. Aqui eu constituí a minha família, que mora... É o maior patrimônio que eu tenho, são 3 filhas hoje, né? Eu tenho 6 netos, tenho 3 bisnetos e todos eles só me dão motivo de orgulho. Então eu estou aqui para passar os últimos anos da minha vida. Dizia o Saint-Exupéry que o essencial é invisível para os olhos, só se vê bem com o coração. Então, e você é eternamente responsável por aquilo que cativa, dizia ele, né? Então eu acho que eu criei e me sinto muito orgulhoso quando saio às ruas e esse é o termômetro, né? Você sai às ruas, recebe o carinho do povo, né? A lembrança do povo. Me sinto muito feliz, eu acho que chegar ao fim da vida com a consciência tranquila, de ter certeza de que procurei, dentro das minhas limitações, fazer o melhor
pela minha cidade, pelo bem-estar da minha gente, que esse, como disse, desde Atenas antiga, desde os gregos, é o maior objetivo da política, é buscar incessantemente a felicidade das criaturas humanas.